Opa, professor Felipe Fontoura, e vamos começar então a falar um pouco sobre a dinâmica desse curso e como que esse curso ele vai funcionar. É importante lembrar e é importante te reforçar isso daí, como você viu na nossa própria aula antes de você chegar nesse curso, que até então a faculdade te ensinou muito os cursos técnicos, todos os livros que você leu, a faculdade, enfim, toda a sua formação foi basicamente nessa esfera azul. Ou seja, toda a outra parte que compreende em a parte de marketing, a parte de estudo de mercado, a parte de vendas, a parte de marketing pessoal, de mídia, enfim, toda essa parte ela foi simplesmente negligenciada. Como a gente vive hoje num mundo conectado, em que as pessoas vão ser exigidas cada vez mais pelos suas interdisciplinas ou a capacidade de aprender outras coisas além daquilo que ela é formada, né? Por exemplo, um arquiteto conhecer de materiais, enfim, ou então um engenheiro de computação conhecer sobre comportamento humano, e o mundo vai ficar cada vez mais dessa forma. Por isso é importante que você entenda de uma vez por todas e se convença que além do seu conhecimento, além do que você tem hoje, que é essa parte cientista, você precisa ter algo maior, algo que possa fazer a interconexão de tudo isso que está à sua volta, para que você tenha essa intersecção, que é justamente esse desenho entre o cientista, entre o vendedor, ou então a pessoa que entende de psicologia, a pessoa que entende de marketing. E foi por essa motivação, foi por isso que eu criei então esses 4 fundamentos e moldei esses 4 fundamentos para que eles também pudessem ser interconectáveis. É como se fosse uma peça de Lego, em que você vai misturando essa etapa cientista com a outra etapa, que é a etapa de negócio. Então eu criei esse método chamado 3M mais C, tá certo? E o importante é que primeiro, para você começar esse curso, você precisa se despir. Calma, que não é se despir das suas roupas, mas é se despir do seu pré-conceito ou então do seu modelo mental até agora de estudo. Porque primeiro, quando comecei, né, a estudar essas coisas lá em 2014, quando eu tive a clara visão que eu já estava no meu auge do programador, de ser um programador, eu estava já sabendo aprender uma linguagem ou então uma tecnologia, um framework de uma forma muito fácil. Eu pegava um livro e em uma semana eu já estava programando relativamente bem naquilo que eu queria, então a vida foi começando a ficar sem graça. Por mais que eu estudasse, por mais que eu tivesse mais desafios, deixar minha mente limitada à área de computação estava me deixando extremamente limitado também. Foi então quando eu encontrei essa parte de marketing e essa parte de mais forte de empreendedorismo, apesar de nessa época eu já obviamente ter empresa, mas até então nunca tinha sido empreendedor. Porque o que é ser um empreendedor? O que é ser uma pessoa que é algo além do mediano e entrega algo que funciona? Entrega algo que as pessoas utilizam, que é um pouco do seu trabalho. Se você for parar para pensar, você não cria só um amontoado de códigos, você deve criar algo funcional. E a mesma coisa que criar, talvez por arquiteto, um prédio bonito, algo beleza, algo que só mostra a beleza e não é funcional. Então isso torna-se um grande monstro, a qual as pessoas depois não sabem o que fazem com isso. E é justamente isso que você não deve fazer na área da computação. Só que para poder fazer isso, você deve ter a habilidade básica de conversar, de vender, de demonstrar o seu trabalho, de interagir, né? Que aquela intersecção daquelas duas esferas é muito profundo, aquilo lá, de interagir com esse outro ambiente, que é justamente onde a gente acaba muitas vezes pecando. Então, primeiro, o que eu vou fazer com você é te ensinar os fundamentos, te ensinar o que a gente chama de teoria. E vai acontecer um efeito engraçado, que, como eu comentei, aconteceu comigo,
em 2014 que você vai primeiro negar. Isso é uma negação. É normal. Todo cérebro, quando vê alguma coisa diferente, ele nega. Né? Quando você vê uma pessoa vestida de uma forma muito diferente da sua, né? Muito diferente do convencional, você olha e meio que você não quer olhar. Você não quer chegar perto daquela pessoa, você não quer conversar com ela. Né? Principalmente se você tiver... Já aconteceu isso comigo várias vezes. No metrô de São Paulo, é muito comum acontecer isso. E até você entender que aquela pessoa, ela é uma pessoa só diferente de você, mas ela não é uma pessoa que é uma má pessoa, por exemplo. Muitas vezes são pessoas extraordinárias, que se comportam desse jeito, é um padrão, meio que padrão de pessoas extraordinárias. Você vai começar a curtir a beleza da curiosidade. Então, o que de cara você vai achar? O seu cérebro até agora ele foi pensado para ser uma máquina lógica, uma máquina que eu vou pegar um problema, vou massagear esse problema, vou criar linhas de código para resolver esse problema e vou ter um resultado exato. 2 mais 2 é igual a 4 e ponto. Só que quando você vai para a área da humanas, né, por mais que o marketing tenha que dar resultados, por mais que a gente esteja falando de números de mercado, ele ainda é uma área que é voltada para as pessoas. E a maravilha, e o grande mistério desse universo, que acaba sendo uma maravilha, é que as pessoas são diferentes. Você pega um indivíduo, você pode pegar dois irmãos, eles foram criados pelo mesmo pai. Pega irmãos gêmeos, foram criados pelo mesmo pai, foram criados na mesma casa, na mesma... São duas pessoas diferentes. Cada DNA, cada pessoa que você está vendo tem um comportamento diferente. Então, por isso é importante você entender que você precisa estudar esses fundamentos e se despir de todo esse preconceito lógico para que você possa aproveitar. Tá certo? Então, nesse estudo desses 4 fundamentos, vai ser chato. Você vai achar que isso é só uma dica que não vale nada, ou um amontoado de coisas, ou até então coisas que não são práticas, porque você quer começar a ver coisas práticas, mas a única coisa que eu te peço é faça esse estudo desses 4 fundamentos. Para então, na segunda etapa, a gente aplicar esses conceitos utilizando o que eu chamo de fórmulas, tá certo? E o que são essas fórmulas? Só para te lembrar. A fórmula número 1 é uma fórmula que vai baseado nesses fundamentos, por isso que é importante você entender esses fundamentos. Por quê? Porque se você poderia, eu, um professor, poderia pegar e só vender essas fórmulas. Ou seja, o meu curso pega essa fórmula aqui, você vai criar um blog, você vai escrever esse texto com esse título. Só que o que aconteceria rapidamente com o mercado? Sem o profundo entendimento do porquê você está fazendo isso. Você seria, de novo, em pouco tempo, só mais um. Que eu sei que você não quer ser. Você não quer ser só mais um. Você não quer ser só mais uma pessoa que está lá na pilha de currículos. O seu currículo tem lá fonte Time News Roman, tamanho 12, que foi o que te ensinaram na escola. A primeira seção é os seus dados pessoais, a segunda é o objetivo, né? A terceira são experiências profissionais, a quarta são suas experiências escolares, seus cursos e cursos extracurriculares e alguma coisinha ali no final. Então, você entende qual é a diferença de ser uma pessoa mediana, de ser uma pessoa medíocre, de ser uma pessoa extraordinária? A diferença da pessoa medíocre com a pessoa extraordinária é que o extraordinário faz o 1% que a grande maioria não faz. Só que para poder fazer esse 1%, ele tem que transpirar, ele tem que conhecer, ele tem que de fato trabalhar. E trabalhar dá trabalho. Então por isso que você precisa fazer essa primeira parte, esse estudo, esses 4 fundamentos, para que você possa entender essas fórmulas. No primeiro momento, talvez dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas depois você ter o conhecimento que vai ser um conhecimento muito importante de moldar essas fórmulas para a sua situação. E como eu disse, você é único, você é uma pessoa que só
dentro do seu meio ambiente, dentro do seu contexto, faz você ser único. Pelo seu DNA, pela sua cultura, pela sua sociedade. Entende? Então, vamos pensar assim, de uma forma puramente comercial, seria muito mais interessante se eu chegasse e vendesse essas 3 fórmulas, seria um curso muito mais rápido. Seria um curso que traria um resultado muito rápido, mas seria basicamente aquela questão do dieta da melancia. Emagreça 10 quilos em uma semana. Com certeza, dentro daquela semana você vai ficar muito contente comigo. Só que depois você vai engordar tudo de novo. Porque ninguém consegue só comer melancia. Legal? Então, entendido isso, depois de passar por essa primeira etapa, você vai então entender a primeira fórmula, que é procurando o seu primeiro emprego, conseguindo o seu primeiro emprego na área de TI. O segundo é ganhar. Depois que você está no ambiente que você já conseguiu o seu primeiro emprego, você quer ganhar, você quer ganhar melhor. Porque, né, você entrou você ainda ali é um menino da TI. Ô menino, vem aqui. Ô moça, vem aqui. O meu computador estragou. Só que nesse contexto ainda você não agrega muito valor. E durante o curso você vai entender o que é valor. Depois que você passa por essa etapa, é natural que você acabe se envolvendo em projetos mais complexos e tendo que trabalhar demais. Passar das 9 às 11 da noite no escritório, fazendo as coisas e se envolvendo como louco, mas como que você consegue ainda continuar agregando valor sem que você precise trabalhar demais? Como que você consegue ser mais eficiente sem que você passe a ser invisível? Então muita gente está buscando atingir um patamar, já está ganhando um bom salário, mas precisa agora de qualidade de vida, porque talvez o filho esteja exigindo, talvez porque ela queira fazer uma viagem e não tem tempo para que possa curtir o noivo, noiva, esposa, marido, família, enfim. Na fórmula número 4, eu vou te ensinar a trabalhar remoto, ou seja, viver em real e ganhar em dólares. Porque no momento que a gente está agora na situação de câmbio, existe basicamente uma conversão de 3 para 1. A cada 3 reais, 1 dólar. Então, se você pegar e fazer uma conversão direta de, por exemplo, $1.000, que seria um salário júnior do júnior simples lá fora, já seria 3 mil reais aqui. Então, essa é a beleza dessa forma. A segunda é quero ser freelance. Se você quer, por exemplo, não depender somente de uma fonte pagadora, mas de preferência mais de uma fonte pagadora, que se, por exemplo, você tem 10 fontes pagadoras, se uma fonte pagadora não fica mais com você, ou não quer mais o seu trabalho, ou pode ser você também não quer mais o trabalho dela, você perde somente 10% da sua renda. Diferente de hoje, se você é um funcionário, você tem somente uma fonte pagadora, e se essa fonte pagadora por acaso não continuar mais com você, ou se não continuar mais com eles, você simplesmente perde 100% da sua renda. Sem falar também que muitas vezes quando você fica numa empresa, você fica preso àquela tecnologia da empresa. Sendo que quando você é freelance, você escolhe o seu caminho. Na fórmula número 6, eu quero te ensinar a ser um empreendedor. Quando você deixa de só fazer código e pensa muito mais nesse outro lado. E aqui aonde o jogo, onde separa os meninos dos homens. Legal? Mas vai ser imprescindível ao longo desse caminho, até você utilizar as fórmulas, né, porque você vai passar por essa fase teórica primeiro, que você preencha os canvas. E o que são canvas? É uma folha de papel, a qual você vai imprimir. Você pode imprimir N cópias, a quantidade de cópias que você quiser. O PDF está nesse portal aqui, para que você possa baixar na aula adequada. Na hora que chegar a parte do Canvas vai estar lá o PDF para você baixar, mas eu estou te adiantando. E post-it. Vai ser essa sua ferramenta do curso. Eu não sei se eu estou te decepcionando ou deixando você mais confortável, mas vai ser essa ferramenta extraordinária que é papel e caneta, com que você vai literalmente traçar a estratégia da sua vida. E o importante que você trace nisso aqui, que primeiro ele é uma ferramenta simples, qualquer pessoa pode usar um papel e uma caneta. Então, na hora que você tira
o peso de você ter que aprender uma coisa muito louca, né? Você começa a se concentrar no essencial. E esse essencial que vai fazer com que você chegue aos fundamentos e depois você aplique esses fundamentos com maestria. E é importante sempre focar nessa questão de fundamento, que o fundamento primeiro você copia, depois você aperfeiçoa. É quase como se fosse o mestre ensinando o karatê ao discípulo. Na faixa branca, ele literalmente copia o mestre, todos os seus movimentos. Quem já assistiu uma aula, por exemplo, de Kung Fu é assim. O mais graduado está lá na frente e o menos graduado está atrás, copiando. Porque o que ele está fazendo? Copiando e entendendo para que ele possa dissecar aquilo e depois masterizar. A pessoa que inova só consegue inovar porque ela entendeu totalmente o conceito, de forma que ela não vá estragar ou criar uma coisa muito maluca. Provavelmente, se você pegasse um faixa branca e desse toda a liberdade para ele fazer qualquer coisa que ele queria, ele iria fazer besteira. Legal? E a mensagem central que eu gostaria de deixar com você é essa: sucesso é uma decisão. Você, nesse momento, vai ter que tomar uma decisão. E você pode tomar a seguinte decisão: esse curso é muito difícil, fazer tudo isso dá muito trabalho, e a minha decisão vai ser ficar onde eu estou agora, e tudo bem, eu respeito. Talvez, se for essa a sua decisão, é melhor você pedir o reembolso desse treinamento agora, porque é muito provável que esse treinamento é para você. Mas se você é uma pessoa que você acredita que você vai estudar duro, você vai trabalhar forte para que você consiga merecer isso aí que você está buscando, então esse curso é para você. Então eu digo que antes de chegar ao sucesso, vem diversos pequenos fracassos. Por isso o sucesso é uma decisão. É uma decisão de não desistir diante desses pequenos fracassos, diante dessas pequenas situações do dia a dia que vão, sim, querer derrubar você. Só que só cabe a você, nesse momento, se curvar diante desses pequenos fracassos. Então, por isso, o sucesso está ali, está logo na sua frente. Ele está esperando você chegar lá. Mas só depende de você. Porque o curso está aqui, o material está aqui, e ele sozinho não faz milagre. Legal? Então, novamente, parabéns por você estar aqui. Bom curso para você. Interaja, aproveite que você tem os recursos necessários para chegar lá, que é o material do curso. Você tem todos os bônus, você tem a área do aluno e você tem um recurso que normalmente você não tem se você estivesse trabalhando sozinho, que é o autor do curso te ajudando. Legal? Que no caso sou eu. Então, bacana? Então, novamente, parabéns. Sucesso é uma decisão. Lembre sempre disso. E nesse primeiro momento, sucesso para você significa terminar esse treinamento. Então, é com você agora. Você decide. Um abraço e até a próxima aula.